guarde para o seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua. Deus nos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam pra mim. Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Declaramos juntos como igreja, mesmo separados. Deus é fiel,
Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto do coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, e minha alma uma nova canção em todo tempo. Tu és meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo. Cada dia entoarei um cântico novo. Tu és meu Rei, Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, da congregação. Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto do coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, e minha alma uma nova canção em todo tempo. És meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo. A cada dia entoarei um cântico novo. És meu Rei, Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, da congregação. Tu és o Deus que transforma choro em riso. Tu que transforma em luz a escuridão. Age em nossas vidas, usa teu servo, Senhor. Venha teu reino, Senhor, tua vontade aqui entre nós. Toma o mundo em tuas mãos, queremos o teu querer realizar. Nos quatro cantos da terra nós estaremos, sempre a tua
teu servo, Senhor. Guia teu servo, Senhor. Envia teus servos, envia teus servos. Venha teu reino, Senhor. Tua vontade aqui entre nós. Toma o mundo em tuas mãos. Queremos o teu querer realizar. Venha teu reino, Senhor. Tua vontade aqui entre nós. Toma o mundo em tuas mãos. Queremos o teu querer realizar. Olá, seja muito bem-vindo a esse culto da Comunidade do Redentor, de maneira online. Nós estamos muito felizes com a tua presença, que você possa se achegar com a sua família, ou mesmo no seu celular, sua televisão ou computador, para assistir e não perder nada do que Deus tem preparado para o teu coração e para a tua vida. Eu quero desde já pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e assim essa mensagem possa chegar a mais e mais pessoas. A gente tem uma oportunidade única, missionária diante de nós, apenas com um clique. A gente pode alcançar amigos, familiares e conhecidos através da palavra de Deus. Que você possa fazer isso agora. Tire um tempinho, compartilhe com seus amigos. Esse culto ele acontece no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus que é Criador, mas esse Deus que é Salvador. Ele se encarnou na terra, na face da terra, e nos salvou em Cristo Jesus. Mas o Espírito Santo que nos dá vida em seu nome. Eu quero saudar os irmãos com uma palavra do Salmo 8. A palavra do Senhor diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? O nosso Deus é um Deus que, muito embora, de fato, a gente contemple a grandeza dele, a gente perceba que ele criou todas as coisas, ele criou os céus e a terra e a conhece cada estrela pelo nome. Esse é o nosso Deus. E diante dessa grandeza você deve se perguntar, mas quem eu sou diante de Deus? Quem eu sou diante desse Deus tão grande e tão maravilhoso? Mas eu quero dar uma boa notícia para você, que esse Deus tão grande, tão maravilhoso, ele enxerga você. Mais que isso, ele enxerga a tua situação e a tua realidade e ele se importa e se preocupa, porque ele quer transformar a partir de Cristo Jesus a imagem e semelhança que ele imprimiu lá no princípio na sua vida. Foi corrompida pelo pecado, mas que está sendo transformado dia após dia em Cristo Jesus na sua vida. Essa dignidade que está em todos nós, ele deseja resgatar. Por isso ele te enxerga, ele se move na tua direção para transformar a tua vida e te dar esperança. Em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo que nos reunimos nesse culto. E é por isso que nós queremos orar e adorar esse Deus que tudo fez por nós. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse tempo tão precioso que nós temos aqui em culto. Nós queremos, ó Pai, celebrar o Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é perfeito, o Senhor é santo, o Senhor é digno de toda honra e toda glória. E mesmo assim, Pai, o Senhor olha para nós, criaturas tão pequenas, tão frágeis, tão limitadas. E o Senhor se importa e o Senhor se preocupa. Nós queremos no início desse culto, Pai, declarar ao Senhor que nós temos sede e fome do Senhor. Mais do que todas as outras coisas, Pai, a gente tem sede pela Tua presença. Nosso coração anseia pelo Senhor. E à medida que a gente anseia pelo Senhor,
o Senhor também vai gerando no nosso coração fome e sede de justiça, uma fé que atua pelo amor no mundo. Enquanto adoramos, Pai, imprime em nós o Teu querer e a Tua vontade, de tal forma que a gente passe a enxergar o que Jesus enxerga e a fazer o que Ele faz. Clamamos isso em nome de Jesus. Amém. E assim nós queremos cantar, todos que têm sede, clamando para que Deus venha até nós, mas em resposta, falando que nós também vamos até Ele, nos transformar e mudar aquilo que a gente precisa mudar. Nós vamos cantar ela de um jeito um pouco diferente, nós trabalhamos na tradução dela um pouco, mas a ideia é que você não estranhe, mas que sim você possa pensar um pouco mais na letra e entregar o seu coração de fato a Deus enquanto nós cantamos. Cante conosco, mesmo que sozinho de casa, a gente sabe que é difícil, mas o Espírito Santo une todas as vozes que estão espalhadas pelo mundo cantando nesse momento. Você que tem sede, que fraco está, venha à fonte, entregar-se de coração, deixa a dor e a tristeza lavadas então da graça, clamamos por salvação, cantamos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Você que tem sede, que fraco está, venha à fonte, entregar-se de coração, deixa a dor e a tristeza lavadas da graça, clamamos por salvação, cantamos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, Santo Espírito, vem. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano San, eu sou fotógrafo, acho que a maioria do pessoal já me viu lá alguma vez fotografando aí na Redentor. Eu sou casado com a Jo e a gente tem a Tatá e a Teté, nossas filhas, que participam também. E o Bruno me convidou para contar um pouquinho sobre o que aconteceu com a gente nessa quarentena. Eu tenho um amigo chamado Love Etienne, o nome dele é Love mesmo, e ele é haitiano. Eu conheci ele dando uma carona uma vez, há 5 anos atrás, num sábado chuvoso, e viramos amigos e sempre conversamos, sempre a gente tenta ajudar no que dá. E ele tinha ido agora em novembro do ano passado para Manaus para esperar a esposa dele, a Maria, porque lá é mais barato vir por lá e tal.
E nisso deu a pandemia, ele acabou ficando trancado lá, ele e ela, e sofreram muito, questão de alimentação, de fome mesmo. Os últimos 8 dias deles lá foi bem complicado, mas Deus foi sustentando. E ele tinha sido assaltado e perdeu todos os contatos dele, e numa quinta-feira, meia pandemia, eu aqui trabalhando no escritório, e bateu alguém no portão. Quando eu fui atender, era o Love. Eu falei, nossa, Love, tudo bem? Quanto tempo, né? Nem sabia que ele estava para cá. E aí tava ele e a Maria muito chateada, olhando para baixo, muito triste mesmo com a situação. E daí eu já entendi o que era, né? Chamei a Jo e eles falaram, olha, a gente veio, chegamos 1h da manhã no voo e resumindo, a gente tem R$35 no bolso e não tem onde ficar, nem precisou terminar de contar. A gente recebeu eles, ficaram aqui em casa. Deus deu graça em todo esse tempo e não faltou nada. E com a ajuda dos grupos pequenos, a Sandra ajudou muito, o Bruno ajudou muito. Eu coloquei nos grupos e realmente eu não esperava uma ajuda tão grande. A gente conseguiu uma casa do lado da nossa aqui, que saiu bem no período, e a gente alugou a casa para eles ali, e estão pagando aluguel, já conseguimos emprego para ele, para ela. Recebi ligações 2 vezes da mesma pessoa agradecendo a indicação dela. Então realmente Deus tem sido bom, apesar de nós, não por causa de nós, mas apesar de nós, da nossa família, Deus tem sido bom, e a gente conseguiu pregar o Evangelho, mostrar o Evangelho na prática, né? Porque ir no domingo erguer a mão é a coisa mais fácil do mundo, onde todo mundo pensa igual, mas realmente o negar a nós mesmos recebendo gente foi complicado, é difícil, né? É outra cultura, eu tenho 2 filhas em casa, mas Deus foi muito bom com a gente, que está tudo alinhado. Agora nosso sonho é trazer as filhas dele, uma de 17, uma de 13, e creio que Deus vai dar graça nisso também. Então, apesar de nós, deu tudo certo. Deus é bom. Muito obrigado a todos vocês que puderam contribuir aí nisso aí. E é isso. Deus é bom, apesar de nós. Apesar de todas as nossas falhas, nossos erros, Deus nos deu esse privilégio de poder servir. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. E como fazemos todos os cultos, nós queremos te convidar a um tempo de confissão. E dessa vez, não só para falar sobre os nossos problemas, sobre aquilo que tem atrapalhado nossa relação com Deus, mas para tratarmos especialmente da nossa indiferença com o outro, com o mundo. Para tratarmos sobre a nossa negligência em nosso chamado de ser como Jesus, de sermos encarnação de Deus na Terra. Nesse tempo de pandemia, muitas coisas têm atrapalhado e a gente vai achar desculpa para tudo. Mas o fato é que Deus nos chama para uma missão, que é dele, mas Ele nos chama. E assim como nós pedimos a presença dele, nós somos constrangidos pela santidade dele. E nós somos convidados a viver como ele viveu. E nós temos o exemplo de Jesus. Então tire esse tempo para pensar sobre o amor de Deus por nós, mas não só por nós, mas pelo outro, pelo órfão, pela viúva, por aquele que dorme na rua, por aquele que não tem o que comer. O chamado de Deus é um chamado de missão para o reino, que nós possamos juntos confessar o nosso pecado e a nossa indiferença com o reino. Tire esse tempo. Senhor Jesus, nós queremos entregar a nossa vida a Ti, quem somos, quem achamos ser, quem queremos ser. Entregar a Sua vida, a nossa vida, para a Sua missão. Dá-nos coragem para sermos não só mais do que a gente é, mas para sermos como Jesus foi. Que nesse constrangimento do nosso pecado nós encontremos a certeza da graça e do cuidado, que nos convida a ir além dos nossos muros, além
do nosso jeito de ser, e que nos convida a cuidar do outro e amar o outro, na mesma intensidade com que o Senhor faz isso. Ajuda-nos a cantar do Teu perfeito amor e a elevar os nossos corações na certeza de que o Senhor não só canta conosco, mas o Senhor nos impulsiona para viver de fato uma vida em missão. Obrigado por tudo isso, obrigado pelo Teu perdão, obrigado pela chance de recomeçar. Que esse culto seja um marco em nossa vida, para sermos imagem Tua. Elevarei meu coração, entoarei a mais bela canção, a Ti cantarei todo louvor, proclamarei, elevarei meu coração, entoarei a mais bela canção, a Ti cantarei todo louvor, proclamarei todo o Teu perfeito amor. Poderoso, majestoso. Ser comigo assim. Estende Tua mão para nós, Senhor. Estende Tua mão, derramado ao chão, imploro Teu perdão, por amor, compaixão. Glorioso. Glorioso.
nós queremos compartilhar com você agora a palavra do Senhor. E a gente tem conversado, orado a respeito desse tema, Evangelho e cidadania. Esse é um tema, assim como outros temas, que dependendo do contexto que a gente está vivendo, dependendo do momento histórico, dos debates, dependendo do que está gerando desconforto muitas vezes na nossa vida, ou dependendo do que nós precisamos em termos de missão, em termos de desprendimento, de ousadia, a gente precisa abordar. Quem sabe em outros momentos esse tema do Evangelho da cidadania não fosse o foco, não fosse o principal, mas eu vejo que pelo discernimento nosso na equipe, a gente percebe que é essencial a gente falar sobre esse tema, o Evangelho e a cidadania. Tudo que está acontecendo ao nosso redor, tudo está acontecendo nas nossas vidas e o que vem pela frente, nós precisamos olhar para esse tema, Evangelho e cidadania. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não vamos aqui discutir política, nós não vamos discutir aqui ênfases partidárias, a gente não vai discutir aqui simplesmente opiniões. O que a gente quer fornecer para você são princípios fundamentais do Evangelho e jogar luz para temas atuais que a gente tem vivenciado, mas que a gente possa, a partir disso, gerar autonomia no teu coração, na tua mente, para tomar as melhores decisões, para entrar em diálogo com pessoas sobre determinados temas, para que você possa, a partir do Evangelho, vivenciar aquilo que Jesus nos ensina em todas as áreas da nossa vida. A gente abordou nos últimos cultos áreas como a área emocional, a gente abordou áreas como solidão e ansiedade, mas a gente abordou também como a gente pode lidar com os conflitos e polarizações a partir dos recursos internos, com a transformação, com a renovação da nossa mente. Mas agora, com essa série, nós queremos desafiar você a ter uma fé cidadã, uma fé pública, uma fé encarnada, uma fé que faz parte da sociedade e, como parte da sociedade, ela impacta e transforma as realidades à nossa volta. Por isso, para início dessa série, eu vou trazer uma introdução e eu quero que você me acompanhe, tá bom? Tenha paciência, perceba os detalhes, porque vai ser transformador, vai ser impactante na tua vida, com certeza, como tem sido na minha nos últimos meses. Então, para começar essa reflexão, eu quero fazer uma pergunta que suscitou ao longo das últimas semanas e notícias que nós temos recebido, e essa pergunta é a seguinte: por que a nossa fé nos mobiliza tão rapidamente quando uma atitude fere a moralidade cristã, mas é tão tardia em reagir quando o assunto é assegurar os direitos humanos? Nós fomos convidados a refletir um pouco sobre isso a partir dessa situação, dessa menina, dessa criança que teve que sair do estado do Espírito Santo, ir até Recife para fazer o procedimento do aborto, desta que era abusada desde os 6 anos pelo tio, e aos 10 anos, então, ela faz o aborto. E ali tem uma revolução, uma ameaça, uma palavra de ódio em torno daquela menina, daquela situação. Ainda bem que eu não sou o dono do julgamento e eu não quero conferir juízo, muito embora eu entenda que não agrada a Deus o aborto. Eu quero dizer para você que é no mínimo para pensar que nós, de uma ou outra forma, nós nos mobilizamos, nós vamos atrás, nós falamos, nós ficamos inquietos, nós discutimos, nós pressionamos quando algo fere a moralidade cristã. Mas quando a gente tem essa situação de uma menina com 6 anos até os 10, é abusada frequentemente, e desculpa dizer isso para você, esse é um cenário nacional, e esse é um cenário que não acaba por conta dessa notícia. Muitas e muitas crianças são abusadas dia e noite por agressores, muitas vezes da sua própria família, e onde a igreja se encontra. Apenas quando fere algo da sua moralidade, então ela se mobiliza. Mas quando é para defender os direitos da pessoa humana, então não é a mesma voracidade, a mesma intensidade. Por isso, quero convidar você a se mobilizar em torno da moralidade cristã,
Porque existem coisas éticas que a palavra do Senhor nos incita a viver, a experimentar, e um pouco como o profeta denunciar na nossa sociedade, mas junto com isso, a gente precisa abarcar as questões de direitos humanos, que visa algo mais frequente, que visa algo mais preventivo do que simplesmente reativo. A moralidade cristã normalmente é uma reação a uma situação da sociedade. Os direitos humanos é a proteção para que o ser humano todo possa vivenciar dignidade. Então, o nosso tema hoje é Evangelho e dignidade humana. O Evangelho é sempre o centro, é a partir do Evangelho que desperta todas as coisas, é a partir do amor que há em Cristo Jesus manifestado na cruz, é que gera todas as coisas em nós, e a nossa fé cidadã, ela parte daquilo que Jesus fez por nós. Por isso, a nossa chave hermenêutica de interpretação da palavra é a vida, a obra e a ressurreição de Jesus. Essa é a nossa chave para entrar nas Escrituras e para capturar a mensagem das Escrituras, para vivenciar uma fé pública, uma fé cidadã. Carlos Bezerra Jr., ele sugere algumas outras pautas para a igreja cristã, e ele diz o seguinte: por que nós não falamos mais sobre a valorização da vida em todos os aspectos? Sustentabilidade, defesa dos direitos humanos, cultura de paz, resistência pacífica e liberdade de expressão. São temas que suscitam, inquietam, porque que por um lado a gente é tão mobilizado para uma área de moralidade, mas para os direitos humanos a gente é um pouco tardio em agir. Um pouco isso a gente vai refletir nesse dia. A nossa sugestão ao longo de toda essa série é essa: quem sabe seja sábio colocarmos um E no lugar do ou em nossos diálogos. Eu creio que as nossas polarizações, elas se dão em torno da exclusão de outras ideias. Às vezes a gente diz, olha, se eu creio no Evangelho, então eu não posso isso. Se eu não posso isso, eu não posso aquilo. Existem algumas coisas que sim, são excludentes. Algumas coisas que o Evangelho ele não vai tolerar. Mas existem algumas coisas na reflexão da palavra de Deus que a gente não pode cair para um lado nem para o outro. A gente precisa colocar um E. Um E. Por isso, Evangelho e cidadania. A gente não está falando só de cidadania, mas a gente está falando das implicações do Evangelho na cidadania. Por isso, essa é a sugestão. Tira o ou dos seus diálogos e coloque o E. Nós queremos entrar no nosso tema propriamente dito, e a primeira coisa que a gente precisa refletir é sobre o que significa ser cidadão. O que significa de fato ser cidadão? Não sei se você já pensou sobre isso, mas cidadão significa deixar de ser súdito e passar a ter vontade, direitos e deveres. A gente é marcado na nossa história pela colonização, de nós sermos vítimas do sistema o tempo todo. Nós temos aqueles que governam e nós. Aqueles que governam usufruem do poder, usufruem dos benefícios, e aqueles que não estão no poder, eles sofrem, eles carecem, eles clamam, eles padecem. Só que o termo cidadão, ele implica a gente sair dessa esfera da vitimização, a sair da esfera do súdito, daquele que simplesmente serve sem pensar, para ir para a esfera daquele que entende que tem deveres, mas também tem direitos. Aqueles que sabem o que devem fazer e devem contribuir de uma forma colaborativa, de uma forma coletiva, mas ao mesmo tempo sabe que tem direitos. Toda pessoa humana tem direitos, E por isso a gente precisa refletir isso. Ser cidadão significa ter uma atitude ativa na sociedade, sabendo que sim, eu sou importante para a construção da sociedade mais justa, com mais equidade. Eu sou sim parte dessa construção e dessa relação. Eu destaquei para você uma esfera de uma pesquisa feita pelo Instituto Atuação 2018, que fala sobre cultura democrática. Essa cultura democrática aqui em Curitiba, por isso eu não quero falar a nível mundial, eu não quero falar a nível de Brasil, mas eu quero falar aqui de Curitiba. Qual é a cultura democrática de Curitiba? Antes de falar disso,
O termo cultura democrática significa um conjunto de crenças, atitudes, normas, percepções e inclinações que alicerçam a participação. Então, basicamente, resumindo, quais são os fatores que determinam a participação na vida pública dos cidadãos? Como os cidadãos se sentem parte de algo, como eles podem se inserir, se sentir protagonistas naquilo que está fazendo na sociedade. Ao invés daquilo que muito se dissemina no nosso meio, eu cuido da minha família, eu cuido do meu trabalho, eu faço as minhas coisas, eu não olho o noticiário porque é muito pesado o noticiário e eu não me envolvo no meu condomínio, eu não me envolvo no meu bairro, eu não me envolvo na esfera política, seja ela municipal, estadual, ou seja ela federal. Por isso, a cultura democrática fala dessas questões que ajudam na participação da vida pública. Olha só que interessante, queridos, eles destacaram 3 elementos essenciais para uma cultura democrática. Sem esses 3 elementos, nós não temos democracia entre nós. Sem esses 3 elementos essenciais, nós não conseguimos construir uma sociedade democrática. A primeira delas é o conhecimento político. E olha só, a respeito de conhecimento político, diz respeito às percepções e ao conhecimento disponível às pessoas acerca da realidade política. E eles fizeram uma pesquisa, portanto, em Curitiba, mostrando que apenas 26,6% das pessoas entrevistadas tinham noção da realidade política. O que isso realmente significa? Significa um não conhecimento a respeito da realidade pública. Os entrevistados não sabiam ao certo o que o órgão executivo fazia, legislativo ou judiciário. Eles não sabiam muito bem as funções do Estado. E eles muito menos sabiam as funções do cidadão em relação ao Estado. E o que mais chocou nessa pesquisa foi que a maioria das pessoas entrevistadas, elas eram muito contrárias ou eram muito veementes na sua crítica ao Estado, mas elas não sabiam direito o que o Estado fazia. Então, interessante que a pesquisa apontou que a maior dificuldade é que pessoas criticam aquilo que não sabem, as pessoas nem sabem que não sabem. Isso, a pesquisa apontou 26,6% tinham algum nível de conhecimento político. Como você vai criticar algo, como você vai participar de algo que você não conhece? Pensamos sobre isso. O segundo tópico aqui fala sobre a vida comunitária. E sobre vida comunitária, trata das relações sociais que orientam as atitudes e as inclinações. Ou seja, aqui diz respeito de alguns consensos que nós temos como sociedade. E aqui está apontando para uma sociedade, 39,5%, uma sociedade que não tem certas bases, que são consensos para a nossa vida em sociedade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo slide. E a terceira, que é um pouquinho mais, mas é 50,7% das pessoas entrevistadas asseguraram certas normas e valores, e aqui diz respeito a crenças fundamentais para a sociedade, a política e as relações de confiança. Outra estatística fala que em Curitiba, em torno de 15% das pessoas confiam na maioria das pessoas na sociedade. E uma das coisas que é uma reflexão aí sim a nível mundial, que toda sociedade democrática forte é uma sociedade que tem um nível de confiança, eles chamam de capital social. Essa confiança nas pessoas, na sociedade civil, muito elevado, com bases no valor, valores como honestidade, valores como integridade. Por isso, nós sim estamos vivendo uma crise na nossa democracia. A gente tem uma crise nas relações sociais. A formação dos cidadãos de Curitiba apresenta lacunas em termos do cultivo do diálogo, da cooperação e do conhecimento político. Essas são algumas lacunas que a gente precisa lidar como sociedade curitibana. Lacunas no nosso cultivo do diálogo. Uma sociedade que se atribui com tão alto nível de intelectualidade,
mas que têm dificuldade de adentrar a diálogos maduros com informações sólidas, para entrar em consenso e transformar colaborativamente a sociedade. Eu falo mesmo como comunidade do Redentor, pessoas que frequentam essa igreja, meus irmãos, minhas irmãs queridas, a gente precisa cultivar o diálogo. E alguns têm falado a respeito da democracia, a importância do diálogo em meio à diversidade de opiniões. A democracia ela é assegurada quando existe diversidade de opiniões. Quando existe uma opinião única, quando todo mundo acata uma opinião única, nós estamos à beira de uma ditadura, nós estamos à beira de um colapso na nossa democracia. O cultivo do diálogo ele é essencial para a nossa relação social. Davi Lago, ele escreveu um livro chamado Brasil Polifônico, um livro muito profundo, com muito conteúdo, e ele diz algo estruturante para a nossa reflexão. Ele diz assim: sem diálogo não existe política ou democracia. Sociedades sem diálogos e consensos caminham para um ambiente de imposições, onde a legalidade, a racionalidade e o amor evaporam. Então, para trazer para você o quão sério é isso que nós estamos falando, o quão sério é a necessidade dessa reflexão que nós estamos fazendo, convidando você para um diálogo. Então, de uma maneira muito sincera, nós não queremos aqui colocar informações de cima para baixo, por mais que a gente está falando por meio de um vídeo, por mais que a gente está falando no meio de uma pregação, a gente quer convidar você a um diálogo, seja na sala virtual, seja por telefone, seja pelas redes sociais, que você converse conosco, que a gente imprima conversas, diálogos, colaborações a respeito da cidadania, pensando a cidade e encontrando o nosso papel como cristãos no meio da cidade. Então é um convite para o diálogo. Convite para o diálogo. O texto que nós queremos conversar hoje, na verdade, são dois textos. Um se encontra em Mateus 9, 35 e 36, o outro está lá em Marcos, capítulo 1. A gente vai falar sobre dois momentos de Jesus. A gente quer olhar, nós falamos que o centro da nossa reflexão é Jesus. A gente vai olhar como a vida, a obra, a ressurreição de Jesus. Em outras pregações a gente vai falar sobre a missão na igreja primitiva, o apóstolo Paulo nas cidades, a relação do evangelho e a polis. Mas agora nós queremos focar na pessoa de Jesus. E agora, em Mateus 9, a gente quer olhar para a maneira como Jesus entendeu, ou a maneira como Jesus viveu a missão que lhe cabia, o propósito pelo qual o Pai o designou. E aí Mateus 9 diz o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. Olha só o que essa palavra de Mateus está nos ensinando aqui. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Olha que interessante que o historiador Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, fala que naquela região da Galileia em que Jesus percorreu, existiam em torno de 204 cidades e vilarejos, em torno de 15 mil habitantes em cada lugar. Em torno de 3 milhões de pessoas, quem sabe, por meio de mensagens, por meio de curas, por meio daquilo que Jesus fazia e falava, foram profundamente impactados. A palavra do Senhor diz que à medida que Jesus passava pelos lugares, a sua fama ia se espalhando por toda a região. A gente está falando de 204 cidades e vilarejos. Essas cidades com em torno de 15 mil pessoas, e essa região da Galileia em torno de 3 milhões. Esse é o palco da missão de Jesus. Mas aqui o primeiro ponto que eu destaco desse texto é que Jesus ele tinha um contexto na sua missão. E o contexto era o cotidiano da vida. O contexto da missão de Jesus não era o templo, muito embora ele pregava, a palavra de Deus fala diariamente no templo. Jesus mesmo fala: olha, por que vocês não me prenderam quando eu estava ensinando no templo? Eu estou sempre lá. Jesus ele tinha esse hábito de estar no templo, mas a mensagem de Jesus, o ministério de Jesus se dá de forma itinerante.
nada no cotidiano da vida. Eu fico impressionado com essa realidade porque as parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as curas de Jesus, tantos relatos que nós temos nos evangelhos, eles não estariam escritos no evangelho se ele não fizesse o ministério dele, andando entre as pessoas. O ministério de Jesus, ele acontece no caminho. O ministério de Jesus se dá na vida das pessoas, no cotidiano da vida é que acontece o ministério de Jesus. O segundo aspecto, eu quero destacar 3 verbos que enfatizam a missão de Jesus. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Vamos perceber isso. Jesus ensinava nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. Aqui tem um aspecto do ensinar, que é a instrução, e Jesus de fato fazia isso, ele tinha instruções formais em alguns momentos, mas ele de fato ensinava a verdade de Deus, instruía aquelas pessoas, mas Jesus pregava o Evangelho. Mas é interessante que quando a gente fala sobre pregar o Evangelho, ou pregar essas boas novas do reino, a gente precisa entender que Jesus ele pregava com a sua boca. Ele ensinava a respeito, mas conforme o seu próprio testemunho, ele diz, o reino de Deus está próximo. E esse próximo é um próximo não só temporal, mas é um próximo geográfico. Está perto de vocês. E com isso ele está dizendo, eu cheguei, o reino de Deus chegou. Por isso, Jesus, ele ensina a respeito do reino, mas ele é o próprio conteúdo da missão. Por isso, quando a gente fala de missão, quando a gente fala do envolvimento do cristão na sociedade, a gente está falando da encarnação de Jesus. Jesus não só falou, Jesus andou entre as pessoas e Jesus foi o próprio conteúdo da missão. E por último, nessa reflexão inicial, fala sobre a centralidade da missão de Jesus. A Bíblia diz que por onde Jesus passava, curas aconteciam. E a palavra curar no grego é sotso. Por vezes ela é traduzida por salvar, por vezes ela é traduzida por curar. Por vezes Jesus fala, a tua fé a salvou, a tua fé a curou. Por isso, a missão em Jesus, ou a centralidade da missão em Jesus, é o resgate do ser humano todo. Se o pecado distorceu a imagem de Deus em nós, se o pecado distorceu o propósito de Deus que havia em nós, Jesus, com a sua obra na cruz, ele resgata essa imagem de Deus em nós. Ele restaura o seu propósito em nós. E ele restaura isso tanto fisicamente como espiritualmente, mas também nas nossas relações sociais. A missão de Jesus reconcilia o ser humano com o Criador, com o outro e com o mundo. Quando a gente está falando desse paradigma da missão em Jesus, a encarnação de Jesus na Terra, a gente está falando exatamente isso, que a missão de Jesus, ele nos reconcilia com o Criador, ou seja, nos dá salvação eterna, mas ele também nos reconcilia com os outros. Portanto, ele tem uma questão da realidade social, tem uma relação dos relacionamentos, mas também ele nos reconcilia com o mundo, no sentido de que eu passo a viver no mundo como o Pai enviou Jesus nessa terra. Isso é incrível e esse é o desafio da missão para nós hoje. E aí Jesus, ainda a palavra fala que ao ver as multidões, teve compaixão delas. Olha que incrível isso. Jesus viu e teve compaixão. Esse é uma prática de Jesus, essa é uma marca no ministério de Jesus. Jesus enxerga, ele tem compaixão e, portanto, ele se move na direção daquela situação. Deixa eu dizer uma coisa para você, a minha impressão é que nós, como cristãos, nós temos dificuldade de enxergar. Nós temos dificuldades, nós colocamos alguns filtros no nosso coração que nos impedem de enxergar a realidade. Nós montamos uma realidade paralela, nós montamos uma realidade do mundo da igreja, nós montamos uma realidade de amor e de esperança, mas que o mundo padece.
Por isso Jesus, por conta desse contexto da missão, é o cotidiano da vida, ele enxerga, mas ao enxergar, ele tem compaixão. E a palavra compaixão nas Escrituras é: o seu interior se moveu, ele se contorceu, ele não pode ficar indiferente. E essa compaixão gera ação. Por isso, a gente precisa enxergar, ao enxergar, se compadecer, ao se compadecer, ir na direção do outro. Essa é a essência do ministério de Jesus, essa era a agenda de Jesus. Portanto, o evangelho que nós cremos precisa ser um evangelho que salva, mas precisa ser um evangelho que recupera e resgata a imagem de Deus em cada pessoa, gerando dignidade humana. Eu passei por uma situação há semanas atrás, no início desse mês, passei por uma situação que me fez pensar muito a respeito dessa realidade. Eu estava trabalhando aqui na igreja, eu estava na minha sala, no meu escritório, e eu estava lá numa reunião, conversando com pessoas e tal, e aí apareceu na minha janela um policial com um revólver. Eu tomei um susto aquilo lá, porque eu não sabia direito o que fazer, eu fico meio nervoso com um policial chegando perto assim, e ele estava com um revólver, ele disse: olha, o senhor trabalha aqui? Eu digo: eu trabalho aqui sim. Aconteceu alguma coisa? Ele falou a respeito de um rapaz que eles pegaram pulando o portão da igreja. Ele tinha passado a Lava Jato e ele estava pulando o portão da igreja, e em cima do portão da igreja a viatura viu ele e foi atrás dele. Ele saiu correndo, foi para trás do colégio, e lá no colégio ele estava tentando se esconder, mas os policiais avistaram ele, e ele então chegou até esses policiais com um avental, e ele dizendo que ele estava apenas cozinhando, ele estava cozinhando um almoço, um jantar para aquelas pessoas que lá estavam. Os policiais questionaram ele e falaram: cara, você não está cozinhando, não tem ninguém ali. Então o resultado disso é que eles prenderam o Juarez, uma pessoa que tem nome. E aí eu estava sozinho aqui, a Lava Jato na verdade era da escola, e eu passei a tarde lá na delegacia conversando com o policial, eu também dei meu depoimento. E aí eu comecei a conversar com o pessoal: qual o nome desse rapaz? Estava conversando com o delegado, o nome dele é Juarez. Só assim por curiosidade, que idade ele tem? O delegado pensou, refletiu, disse: 29 anos. Eu tenho 30 anos. Aí eu comecei a pensar: qual é a minha diferença para a diferença desse jovem? Aí o policial falou: esse rapaz é como tantos outros, ele está endividado por causa de drogas, e aí ele rouba qualquer coisa que vê pela frente para sustentar o seu vício. A maneira como alguns policiais o tratavam, xingavam, pensei: puxa vida, que diferença há entre mim e ele? Algumas pessoas vão dizer: mas Bruno, você se esforçou, você estudou, você está trabalhando, você está contribuindo para a sociedade. Mas desculpa, querido, desculpa. Nós não tivemos as mesmas oportunidades. Nós não tivemos a mesma família, nós não tivemos as mesmas condições. Eu, por graça e dádiva de Deus, pelo esforço dos meus pais, eu estudei quase a minha vida toda em escola particular, pude fazer uma boa faculdade, pude fazer pós-graduação, pude ter a oportunidade de trabalhar numa igreja incrível como a Comunidade do Redentor, mas que oportunidades, que pessoas inspirou a vida desse jovem chamado Juarez. Por isso, quando nós falamos de dignidade humana, nós não estamos falando de preguiça de pessoas que não trabalham, nós estamos falando de falta de oportunidades, nós estamos falando de submundos, nós estamos falando de uma realidade na qual a maioria de nós não conhece, porque não enxerga, e porque não enxerga, não se compadece, porque não se compadece, não se envolve. Mas deixa eu dizer isso para você: é uma igreja envolvente, é uma igreja que se envolve. É uma igreja que se envolve com pessoas, é uma igreja que se envolve em situações, é uma igreja que se importa, uma igreja que se importa. Jesus, ele não vivenciou no seu momento histórico um Estado democrático como nós vivemos. É muito complicado a gente pegar as informações bíblicas e simplesmente transpor elas para nós hoje na nossa contemporaneidade. Não é possível isso. O contexto de Jesus era o Império Romano. No Império Romano existiam leis vigentes, mas o imperador era visto como um semideus.
O César Augusto, contemporâneo de Jesus, se arrogou como Deus em vida. E, portanto, ele estava acima da própria lei, ele poderia arrogar a lei. Portanto, não era democracia. E eles tinham procuradores nas províncias romanas, que eles tinham a tarefa de cuidar da segurança, da jurisprudência, das questões tributárias, das fronteiras, eles cuidavam das fronteiras, eles julgavam as coisas de natureza política. Nós vemos em Jesus isso, que o Sinédrio leva Jesus até Pilatos por conta de uma questão religiosa, porque Jesus se arrogava o direito de ser Deus, o próprio Filho do próprio Deus. E aí o Pilatos diz, mas o que eu tenho a ver com vocês? Porque só o poder romano poderia decretar a morte sobre Jesus. Então, lá muito sábio o Sinédrio falou e os sacerdotes falaram, ele se arroga rei, portanto uma ameaça a César. Então, Jesus foi preso e ele foi morto. Mas quando você olha para a vida de Jesus, ele pagou os seus tributos. Jesus, ele chamou como seu discípulo um publicano, portanto, aquele que estava pró-governo, e ele cobrava impostos, inclusive dos seus conterrâneos. Chamou para ser discípulo dele. Jesus, muito embora a base da economia romana fosse a escravidão, seja por dívida, seja por guerra, Jesus não aboliu a escravidão. O reino que Jesus inaugurava, ele era subversivo. Ele não era um reino de poder, mas ele era um reino que transformava todas as realidades da sociedade romana. Nunca através do poder, e isso nós vamos ver na próxima mensagem dessa série. Jesus estava dentro de um contexto onde apenas 9% da população de todo o Império Romano era cidadão romano, com direitos a julgamento. O cidadão romano não poderia ser açoitado, o cidadão romano não pagava impostos, o cidadão romano poderia ser julgado pelo próprio César Augusto. Mas Jesus, ele olhou a pessoa. Jesus olhou a mulher, Jesus olhou a criança, Jesus olhou o estrangeiro, o pobre, a viúva, o órfão, o rico, o dirigente da sinagoga, o integrante do sinédrio. Jesus olhou a pessoa, Jesus olhou a pessoa. Uma fé cidadã é aquela que, uma vez reconciliada com o seu Criador, vê o que Jesus vê e faz o que Jesus faz. É isso que nós estamos falando. É isso que nós estamos falando. Se você quer desenvolver uma fé cidadã, uma fé pública, você precisa começar a ver o que Jesus vê e a fazer o que Jesus faz. O segundo texto que eu falei que a gente ia compartilhar, de Marcos capítulo 1, versos 40 a 42, diz assim: o leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. O leproso naquela sociedade, ele era alguém indigno. E por ser indigno, ele era marginalizado. E ao ser marginalizado, ele não tinha acesso ao templo, à relação com Deus, ele não tinha acesso à vida social, ele não tinha acesso ao trabalho. Eles faziam nas periferias algumas vilas que eles lá habitavam e mendigavam. Interessante. Que só alguém que caminha às margens da cidade é capaz de enxergar a miséria humana. Jesus, ele olha para a pessoa. Ele olha para o leproso. E o leproso naquela época, se alguém tocasse nele, ele ia ser considerado impuro também. E Jesus não só toca, não só vê, mas toca, e ao tocar transforma a sua vida completamente. Existe algo que lhe tornou indigno e marginalizado. Jesus o declara digno e dignamente ele passa a viver. Incrível essa prática de Jesus, essa vida que Jesus transmite. Alguém que não tinha dignidade, tornou a ter vida por meio de Jesus. John Stott fala: todos os direitos humanos são basicamente o direito de ser humano. E assim desfrutar a dignidade de ter sido criado à imagem de Deus.
o resgate da dignidade humana para nós cristãos é ainda mais profundo. Porque Deus imprimiu a sua imagem e semelhança em nós. E foi corrompida pelo pecado. E a gente tem a tarefa de resgatar isso por meio do Espírito Santo de Deus na vida de pessoas. Por isso, se alguém deveria de estar comprometido com os direitos humanos, esse alguém era você e eu, que confessa Jesus como Senhor. Eu quero relembrá-lo algumas coisas rapidamente. O primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Todos. Sem distinção de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Essa realidade dos direitos humanos, que é de 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, realizado pela ONU, mas deixa eu dizer para você, isso tem a ver com a nossa fé, com a tua fé e a minha fé no Senhor Jesus. Os direitos humanos, antes mesmo de ser uma declaração universal, ele é uma declaração da sua fé, fé cidadã. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento da personalidade. Nós temos deveres para com a comunidade, sociedade civil, sem a qual nós não somos o que somos. Por isso, falar de coletividade, falar de colaboração social, não é algo que deve soar estranho para nós. Porque nós não somos o que somos de maneira isolada, nós somos o que somos porque vivemos em sociedade. E o último aspecto que eu trago para você, a partir do testemunho que nós ouvimos do Adriano, sobre uma possibilidade de atuação nessa área cidadã, só um relato sobre os refugiados no mundo e no Brasil. 79,5 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocarem no mundo até final de 2019. No Brasil são 11.231. Mas agora, olha só, em 2019, tivemos 80 mil solicitações para apatriamento aqui no Brasil. Sobretudo venezuelanos, haitianos. É muita gente, querido. É uma realidade na qual ou você abre os olhos, se move em compaixão. E quem sabe isso vai levar você a fazer parte de uma ONG, vai fazer parte de um serviço público, vai fazer parte de uma reivindicação, mas quem sabe, como o Adriano, vai fazer parte do seu cotidiano e simplesmente você enxerga a pessoa, e ao enxergar a pessoa, você se move em compaixão. A palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus não há judeu nem grego. Ele está falando que em Cristo Jesus a etnia não é algo que causa superioridade a nós ou inferioridade. Não há mais em Cristo Jesus escravo ou livre, não há mais status social para Jesus ou em Jesus. Nem homem nem mulher. Ele está falando aqui sobre gênero. Pois todos são um em Cristo Jesus. Eu quero terminar com essa frase do Brennan Manning, que ele diz assim: Jesus revela um Deus que não exige, mas dá. Um Deus que não oprime, mas liberta. Que não ofende, mas cura. Que não condena, mas perdoa. Esse é o Deus que Jesus revela a nós. E esse é o Deus que a gente deve revelar ao mundo. Um Deus que dá, um Deus que liberta, um Deus que cura e um Deus que perdoa. Esse é o Deus que nós proclamamos em Cristo Jesus. Eu quero finalizar te desafiando a 3 questões. A primeira delas, a gente precisa crescer no conhecimento político. Com isso eu quero dizer que a gente precisa sair da ignorância. Por isso a gente precisa buscar informação. Por isso a gente só se comove, a gente só consegue reivindicar, a gente só consegue conversar e dialogar a partir de informação. A gente está mergulhado em fake news. Você precisa ter informação sólida. Você precisa fugir das brigas emocionais e polarizadas e a partir de informações, de estudo, de reflexões, dialogar com as pessoas.
Que comece comigo e com você. Não passando adiante fake news, mas transformando através de um conteúdo sólido, através de rede de informações seguras. Segundo, você e eu, como comunidade cristã, precisamos promover o capital social, ou seja, uma relação de confiança entre a sociedade civil. Por isso a gente tem que estar envolvido na cidade. Você fala assim, envolvido na cidade, Bruno, como assim? Comece no seu condomínio, você vai em reunião de condomínio? Você tem alguma associação no bairro que cuida do seu bairro, então te envolva. Mas Bruno, dá muito trabalho, é tempo. Isso é uma fé cidadã. Você se importa com a sua região, você se importa com aquilo que acontece à sua volta. Se envolva, se envolva. Transmita essa confiança. Outra pesquisa fala que à medida que a gente serve junto com alguém, a confiança cresce. Por isso, se envolver, questões sociais, a nível local, microlocal, é algo incrível. E por último, querido, óbvio, viver os valores do reino de Deus, por onde nós passamos. É isso o chamado de Deus para nós. Viver essa realidade do reino, viver honestamente, resgatar a dignidade humana, porque isso diz respeito com o reino que já foi inaugurado nos nossos corações. Que Deus possa abençoar a sua vida, através dessa fé cidadã que vive na prática. Vamos orar, quero orar com você. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado porque ela nos desafia, obrigado, Senhor, porque nós não podemos ficar indiferentes ou alheios àquilo que nós enxergamos. Mas eu te peço, ó Deus, que em nome de Jesus, a gente possa enxergar o que Jesus enxerga, e a gente possa se compadecer como Ele se compadece, e a gente possa se mover como Ele se moveu nesse mundo. Então a palavra diz que Jesus nos envia, assim como o Senhor o enviou a esse mundo, de uma maneira encarnada, de uma maneira viva, de uma maneira envolvente e transformadora, transformando o ser humano todo, através do Evangelho integral, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, que nos perdoa e nos concede a vida eterna que já é inaugurada no coração daquele que crê aqui nessa terra, através de uma vida e de uma fé também cidadã. Assim nós te agradecemos, pedimos esse desafio para todos nós, que isso a gente possa vivenciar, em nome de Jesus. Amém. mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela
que significa, de fato, servir como Jesus serviu? O que significa amar como Ele nos amou? A gente acabou de cantar essa expressão maior do amor de Deus por nós, que se fez servo, se fez humilde, a tal forma que morreu na cruz para nos perdoar. E essa expressão de Isaías, o servo sofredor, e essa expressão agora como paradigma da missão que nós temos diante de nós, deve ser aquilo que nos sustenta. A gente deve amar como Ele nos amou. Por isso eu quero orar e interceder pela igreja, para que a gente, em meios tão atribulados, a gente possa fazer aquilo que Ele faria no nosso meio. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós nos achegamos diante de Ti, nosso coração quebrantado, contrito, nosso coração aberto, também, Pai, para ser sensível ao agir do Teu Santo Espírito. Nós ouvimos, fomos encorajados, nós Te adoramos, mas nós não queremos simplesmente assistir a algo, nós queremos nos envolver com algo. E com certeza é com a Tua missão, com certeza é com a Tua obra no mundo. Inspira-nos, motiva-nos a viver para além de nós mesmos. Motiva-nos e inspira-nos a viver para além desse evangelho particular, privado, esse evangelho que o alvo é ter bem-estar, é conforto em meio às dificuldades da vida, mas ajuda-nos, ó Deus, a ter essa inquietação santa, por olhar para o mundo e perceber que tem muitas coisas desordenadas, muitas coisas fora do lugar, muitas coisas não conforme o Senhor criou, mas por isso o Senhor nos convida a ser participantes, coautores do Senhor nesse mundo, restaurando a face dessa terra, a vontade em Cristo Jesus. Por isso, Deus, nós queremos orar por essa desordem que nós estamos vivendo em termos de clima. Senhor, é constrangedor, é apavorante, é desesperador ver não só o calor e a estiagem que a gente está passando aqui em Curitiba, mas a gente vê dias de sol, dias abertos, mas com uma névoa, essa névoa das queimadas. Deus, é algo que a gente não tem controle. É verdade, algumas sim, outras não. Mas, Senhor, nós queremos clamar ao Senhor para intervir nessa história, para derramar a chuva dos céus. Nós carecemos, Pai, dessa água que rega a terra, essa água que nos mantém, que nos dá vida. Por isso clamamos pela Tua misericórdia, Senhor Todo-Poderoso, porque sempre de novo, no meio dessa pandemia, o Senhor está nos mostrando que até um certo ponto a gente consegue ir. Depois, a gente tem que cair de joelhos diante do Senhor e dizer que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Pai, derrama chuva nas regiões agrícolas que tanto carecem de irrigação e que fornecem alimento de qualidade para nós. Senhor, nós já passamos por tantas dificuldades na nossa economia, nós não podemos também passar por isso. Pedimos, ó Deus, a Tua graça sobre isso. E nós Te pedimos, ó Deus, nisso que nós começamos a conversar, dialogar nesse culto, nós queremos, ó Deus, crescer no diálogo uns com os outros, também com os diferentes, Pai, com aqueles que de repente têm ideias diferentes da gente, mas dá-nos a capacidade de respeitar o diferente e dá-nos a capacidade de crescer e amadurecer a partir de reflexões profundas da realidade do Teu Evangelho para uma maior ação cidadã ou uma fé cidadã que nós estamos buscando, Pai. Nós Te pedimos isso, clamamos no nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante o seu rosto e lhe dê a sua paz, agora e sempre. Que Deus te abençoe. A gente tem a bela oportunidade de alongar esse diálogo, também pós agora culto no Meet. Entre no chat e entre nessa sala virtual onde nós queremos conversar, orar juntos e prolongar um pouquinho o nosso diálogo a respeito da fé cidadã. Deus te abençoe, te fortaleça e a gente possa viver para o Senhor em todo o tempo. Até o próximo culto. Vivo na força do Senhor.